Bom, a nossa próxima palestrante é a Janaína. A Janaína tem 41 anos e enfrenta uma doença rara chamada fibrodisplasia ossificante progressiva, que transforma seus músculos, tendões e ligamentos em ossos. O que você faz quando músculos, ligamentos e tendões vão pouco a pouco se transformando em ossos e enrijecendo o seu corpo, limitando a sua movimentação e a sua vida em todos os sentidos? Seja bem-vinda ao palco, Jana. Eu nasci com o dedão mais curto do pé. O dedão é viradinho para dentro, tipo um Olux. Tá, o Olux. Aí o que acontece? Ao nascer, os pediatras não viram o dedão mais curto, mas não identificaram a doença, porque os médicos não conhecem o que é a doença. Nasci também com um irmão gêmeo, mas como o Felipe falou, a gente nasceu mais bonito. Fazer o quê, né? Então, como? Sempre fomos mais bonitos. Então, assim, o pediatra disse, é só usar um tênis e vamos embora. Então, foi normal a vida. Aos 4 anos, como eu sou um pouquinho arteira, eu caí do muro para baixo. Nesse muro, apareceu os primeiros sintomas da doença. Saiu um osso pelas costas que caminhava para um lado e para o outro. Então, a gente foi para os médicos e tudo mais. Os médicos não sabiam o que era a doença. Marcaram cirurgia, em dias de cirurgias, não tinha ossificação nenhuma. O que aconteceu? Fiquei com a coluna dura, vertebral e lombar, e o pescoço parou de dobrar para os lados. Os médicos falaram que era normal. Fazia exame de sangue, tudo normal. Então, a vida seguiu. Um médico pediu para fazer natação, a gente fez natação, a família sempre apoiando. A vida continuou normal. Fui para a escola, fui chamada de tábua de passar roupa, porque a coluna está reta, mas tudo normal, né? Vamos aceitar. Corri, brinquei, me diverti, andei de bicicleta, roller, tudo que tinha direito eu fiz. Veio a fase adulta, aos 18 anos, vem tudo de volta. Perdi, aos poucos, uma dor incrível, horrível, no quadril direito, aonde eu fui perdendo os movimentos. Buscamos recurso de novo na medicina, aonde quando me levaram no médico, pela dor demais, fizeram injeções intramusculares, fizeram cirurgias, tudo para tentar acertar. Fizeram uma biópsia, nessa biópsia saiu que eu tinha câncer. Procuramos um médico da família para ver se realmente era um câncer que eu tinha. Então, ele pegou essa biópsia, mandou para fora do estado, e não era câncer. Quando voltou, aí ele fez uma nova cirurgia para ver o que estava acontecendo realmente. Então, quando ele abriu, ele acabou fechando a incisão porque tinha algo diferente já dentro do organismo. O que aconteceu? Ali, a minha musculatura já estava virando osso, no quadril. Então, foi feito o procedimento, ali eu voltei até a dobrar a perna melhor do que estava. Só que 1 ano depois, a inflamação voltou e agravou mais ainda a situação. Então, ali eles pediram repouso, foi que eu perdi o quadril. E daí, fazendo fisioterapia que eles pediram, uma fisioterapeuta desconfiou que podia ser a FOP, a fibrodisplasia ossificante progressiva. Então, ali eu busquei recurso de novo, porque na saída de um kerp eu acabei me acidentando. E pelo impacto do acidente, eu perdi o movimento da mandíbula. Aí, quando eu acabei internando, porque eu estava perdendo 1 quilo por dia, o médico perguntou o que eu estava fazendo lá de novo. Eu disse que eu estava com saudade dele, que eu pedi internação, né? Aí, depois eu disse assim para ele, eu quero falar contigo no particular. Ele veio. Eu disse, vê se eu não estou com essa doença aqui. Então, quando ele voltou, ele disse, sim, tu tem a FOP. Tu não pode cair, tu não pode te bater, tu não pode fazer injeção, anestesia, cirurgias, é tudo proibido. Aí eu disse para ele, então, me dá uma roupa de espuma e vamos embora. Mas deixou uns dias a mais internado para acompanhar até onde ia a mandíbula, por causa da alimentação, né? Então, ali a vida que segue. O que acontece? O médico local descobriu. Nós temos só uma única médica brasileira que sabe da FOP, e é de São Paulo, a Patrícia Delay. Então, entrei em contato, mandei imagens onde ela confirmou realmente que eu tinha doença. Então, ali que segue os cuidados maiores. Aí, o que acontece? O médico não sabe o que tu tem. Eu fiz cirurgia, ativou a doença. Eu fiz injeções intramusculares, coisas que não podia ter feito. Então, vai tudo acarretando a piora da doença. Então, vem aquela. Por que os médicos, muitas vezes, não estudam mais para descobrir o que o paciente realmente tem, antes de fazer várias sequências erradas no paciente?
Então, ali depois, em 2004, eu cheguei para São Paulo, acompanhando o caso, aos poucos, com a médica de São Paulo. Depois, eu fui acompanhada a pedir para participar da organização da FOP Brasil. Então, 2004, 2005, comecei as participações. 2017 para 2018, eu acabei tirando umas férias de um ano. 2018, eu voltei como presidente da FOP Brasil. Então, hoje eu sou a presidente da FOP Brasil. Eu ajudo os pacientes, eu divulgo a doença. Quando entra paciente novo, muitas vezes tem que conformar o paciente, querendo ou não, quando descobre a doença. É bem difícil. E é tudo, vai se tranquilizando muitas vezes em conversa. Hoje também faço parte do Comitê Internacional de Presidentes, onde a gente troca diálogos mundialmente com associações da doença. Então, é super tranquilo. Essa semana eu vou ter reunião de novo para como atender melhor cada paciente. Começando na minha vida particular, que não é só a FOP, eu faço bordado em Ponto Cruz. Quem querer seguir, @lovebordado, estou lá. E cuido dos meus 4 sobrinhos em férias. Então, a vida, sendo rara ou não, a gente tem que curtir em todos os momentos. Aproveitar tudo que a gente consegue, como a gente consegue. Essa é a minha história. Ninguém vai fugir das perguntas, gente. Tem que ter pergunta. Eu vou fazer aqui para você. Bom, você, como você falou, né, você é presidente da FOP, faz parte de alguns grupos, então... Peraí que estão me dando bronca, porque toda hora eu estou atrás da intérprete e eu não apareço na câmera, né? Então, assim, você comentou que você é presidente da FOP e tudo mais, e quando a gente conversou da sua história, eu lembro que você até me falou que você teve sorte. Justamente porque você tomou injeção, você teve uma infância relativamente típica, né? Porque você não era diagnosticada, então você fez uma cirurgia, que eu me lembro, e 2 cirurgias, e esse processo na FOP ele é um problema sério, né? Realmente é muito perigoso esses procedimentos acontecerem. E você, enfim, passou por isso, né? A doença, o trauma na mandíbula reverteu. Exatamente, mas você tem contato com outros pacientes de FOP, né? Como é que é a realidade de todas essas pessoas, né? Até que ponto pode chegar essa seriedade da FOP e de impactar essa vida dessas pessoas, sabe? Porque a rede de apoio vai ser importante, essa sorte que você chamou vai ser importante, né? Então, tem um impacto aí que precisa ser considerado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Aqui no Brasil, nós temos 105 pacientes cadastrados na associação. Há pacientes nossos que já fizeram 7 cirurgias na coluna por o médico não saber o que era a FOP. Então, a pessoa está totalmente dobrada. Há pacientes que pararam em pé, rígidos, duros. Então, tem paciente que vai parar curvado, tem paciente que vai parar de em pé. Tudo é conforme ao surto que dá as doenças, né? Então, muitas vezes, não tem como dialogar, o paciente vai ter menos, vai ter mais. Tudo depende até pelo erro médico, muitas vezes, que é feito pelo paciente. E aí, entrando nesse assunto, Jana, a questão do papel do médico, né? A FOP, ela tem um marcador físico, né? Que é o dedo, o dedão do pé mais curvado, exatamente. E por que você acha que hoje tem um projeto de lei para que isso seja identificado, né, nessa época de nascimento? Queria que você falasse um pouquinho disso, porque também existe um papel também dos profissionais, talvez, de irem atrás, porque as doenças raras, elas, não sei se vocês já perceberam, eu falei no discurso de abertura que existem as particularidades, mas existem várias similaridades, né? Então, você tem pacientes que não respondem a tratamentos, sintomas que aparecem e não se resolvem, insistem, são crônicos, anos e tudo mais. E isso não liga o alerta, né? Cara, não está respondendo, vamos ver se é alguma coisa, vamos aprofundar esse estudo, né? Então, a gente tem esse papel e tem esse projeto de lei. Eu queria que você falasse um pouquinho, tanto desse lado dos médicos, né? Como eles podem ser um pouco mais ativos nesse processo e apoiar esses pacientes, e desse projeto de lei, como é que está, como é que é, explicar um pouquinho. Do projeto de lei, ele está sendo mais pela mão da doutora Patrícia Delay. Mas esse projeto de lei está para aprovação, o 5090, para diagnosticar já quando a criança nasce que ela tem FOP. É só olhar o dedão do pé e daí, se for comprovado pelo dedão do pé que pode ter FOP, ele vai ter que ser encaminhado para nós distinguir pelo teste genético, que daí vai dar o ACVR1. Os médicos é complicado, porque médico muitas vezes vai, ele chega e pergunta o que tu tem.
Então, o médico tem que saber estudar, querendo ou não, um caso para a gente chegar lá e não perguntar o que a gente está fazendo. Querendo ou não, sendo uma rede de apoio e ajudar nós a construir melhor a nossa história. Jana, entraram mais algumas perguntas. Do Guilherme, de que forma você julga que a FOP poderia ser abordada pelos médicos, principalmente pediatras e ortopedistas, né, para evitar a negligência que muitas vezes ocorre? Olha, o pediatra discutiu com a minha mãe isso aí. A minha mãe sempre dizia que eu caía para o pediatra disse que isso aí é olho de mãe que quer enxergar errado. Então, é aquela. Os médicos, eles não querem escutar muitas vezes quando tu vai com a doença rara lá. Quando tu apresenta a doença rara lá. Eles não querem escutar. Faz uns 4 anos atrás que eu caí, até minha mãe ficou apavorada, porque ela não estava em casa, eu estava até contando antes para a galera. Eu caí e disse, mãe, quebrei um garrafão de vinho de cabeça. Fiz. Tá cortado, chamei a SAMU, depois tu vai lá para o hospital e me enxerga. Aí tá, tudo bem, cheguei no médico, tem essa doença, tu vai ter que ter esses cuidados. Ele virou as costas aqui, quem faz o trabalho sou eu. Então tá, vai firme. Aí chegou na hora, levei 6 pontos nas costas, 6 na cabeça. E vamos embora. Deram medicação e vá atrelar. Só que eu já tinha tomado medicação antes de sair de casa. Eu avisei, então eles não dão bola nenhuma. Eles fazem bem o que eles querem. Depende do médico, eu já pego agora e começo a discutir a relação, né? Não é assim, é assado, vai ser feito da minha forma. Mas quem é o médico sou eu, quem é o paciente sou eu. E quem vai mandar sou eu. Temos mais 2 perguntas, a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Tá vendo? Tem que ser assim, uai. A Patrícia mandou uma pergunta aqui. Qual a idade média é feito o diagnóstico? Eu acho que vale também você falar a idade que você recebeu esse diagnóstico, né? Porque demorou um bocadinho, né? Olha, eu levei 19 anos para descobrir realmente o que eu tinha. Tem diagnóstico que a gente consegue, o paciente consegue descobrir mais cedo, e tem pacientes que demoram mais tempo. Agora faz o quê? Uns 4 meses atrás, que nós tivemos uma criança que nasceu que estava na UTI neonatal, que a médica viu uma matéria da FOP e ela suspeitou da criança ter FOP. Então, foi feito o rastreamento genético e a criança tem FOP com 6 meses. Então, tudo depende da sorte e do médico ter conhecimento. E a última pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho da relação com seus sobrinhos, né? Porque eu sei que você é apaixonada por eles. Eu queria falar como é que eles entendem a sua condição rara, né? Como é que é o dia a dia de vocês, que eles vão lá, eles ficam brincando, você consegue ir com eles? Como é que funciona isso? Me conta. Eu sou a tia coruja. Eu tenho 4 sobrinhos e que nem muitas vezes eles vêm assim, por que não te abaixa? Eu disse, porque eu não dobro. Mas é só tu fazer assim. Eu disse, mas eu não consigo. Não, mas faz assim que vai dar certo. Não, não consigo. Daí eles, tá, mas ergue os braços. Não, eu não consigo, mas é só tu fazer assim. Eu disse, mas não vai, meu. Então, assim, agora, aos poucos, eles começam a entender o que é a FOP. Então, se cair coisa no chão, eles pegam para mim. Se tá mais em cima... Quer dizer, na nova casa não tem nem armário em cima para ninguém fuçar em cima. Então, já foi feito tudo. Mas os sobrinhos, aos poucos, estão entendendo o que é a FOP, como a FOP é. Então, muitas vezes, eles botam o brinquedo no chão, ó, tira que se eu cair vai dar problema para vocês. Então, é tudo na organização. Mas eles estão, aos poucos, sabendo o que é a FOP, como lidar comigo e tudo mais para ter o cuidado, né? Tá bom, muito obrigada.